Uma das formas mais fáceis de aumentar o seu tempo de contribuição, o seu tempo de carência e também trocar de regra de aposentadoria para uma regra melhor é através da inclusão do tempo do exército. Então, quem serviu o exército, serviu ali o tempo de militar obrigatório, pode incluir esse tempo para fins de tempo de contribuição e carência. Mas temos alguns requisitos que precisam ser cumpridos e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês também estão gostando dos vídeos. Relembro vocês os nossos cursos e links, na descrição do vídeo tem o link para você acessar, inclusive com a nossa forma de contato. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em Direito Previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, quando falamos de tempo de exército, é muito importante tomar o cuidado de incluir esse tempo na contagem do tempo de contribuição e também na contagem de carência. Ocorre que tempo de contribuição e carência para o período antes da reforma da Previdência são requisitos diferentes. Eu já expliquei isso em vídeos aqui no canal, mas vou trazer aqui só para vocês relembrarem. Tempo de contribuição é o tempo de data a data, então se a pessoa trabalhou do dia 1 até o dia 10 de um determinado mês, ela tem 10 dias de tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, essa mesma pessoa que trabalhou apenas 10 dias tinha um mês completo de carência. Então, como se fosse 30 dias, né? Um mês de carência, mas apenas 10 dias de tempo de contribuição. Agora, após a reforma da Previdência, após 2019, para que esse período de 10 dias seja contado, é necessário complementar até que ele chegue no mínimo ao valor de um salário mínimo e assim, então, vai contar esse período então como 30 dias de tempo e 30 dias de carência. E aí, carência e tempo de contribuição passaram a ter o mesmo reflexo dentro do benefício do cliente. E o cuidado que nós temos que ter é o seguinte: o INSS ele não conta o período de exército para fins de carência, apenas para tempo de contribuição. E aí, para tempo de contribuição, tem escrito certinho ali dentro das instruções normativas, dentro da lei, que é possível incluir esse período para tempo. Só para vocês saberem, o artigo 55 da Lei 8.213 fala assim: o tempo de serviço será o tempo de serviço, ele não fala carência. Será comprovada na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurado que traga o artigo 11 desta mesma lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário. Então você pode incluir para tempo de contribuição, essa tem uma previsão na lei, então não tem discussão sobre isso. A questão é a discussão sobre carência, que muitas vezes você precisa usar para aposentadoria por idade. Aí realmente a gente precisa levar para o Poder Judiciário e trazer jurisprudências nesse sentido. Mas para carência, antes da reforma da Previdência, então, você não consegue incluir de forma administrativa no INSS, mas temos vários julgados já incluindo esse tempo na parte judicial, né? Então precisaria entrar assim com uma ação judicial para incluir esse período. Pode ser essencial, principalmente nas aposentadorias por idade. Geralmente nas aposentadorias por tempo, a pessoa já tem muito tempo e a gente usa isso, esse período do exército, para aumentar ainda mais o tempo. Então ele não faz tanta diferença na carência. Agora na aposentadoria por idade, que aí você precisa ter 15 anos de tempo e 180 meses de carência, você pode talvez incluir esse período de exército para fins de carência e de tempo, e às vezes se faltou algum tempo dá para indenizar, dá para fazer outras coisas quando você já cumpriu a carência mínima. Então muitos benefícios a gente consegue salvar desse sentido, principalmente as aposentadorias por idade. Às vezes falta ali 3 meses para conseguir, 4 meses, ou então às vezes faltava 6 meses para adquirir uma regra antes da reforma da Previdência e aposentar no valor melhor, ou então para trocar da regra do pedágio de 50% para a regra do pedágio de 100%, e isso é possível fazer utilizando o tempo do exército para quem serviu. Como que comprova essa documentação? Como a gente está falando de pessoas que já estão aposentando agora, esse período ele vai ser mais antigo, então a documentação nem sempre está muito legível, a gente tem que ter cuidado com isso. Para juntar a documentação, ela precisa estar legível, não pode ter sido escrito a lápis, não pode estar rasurada, então é necessário sim obter essa documentação. Se a sua documentação está na sua carteira há muitos anos e está toda rasgadinha, não é o ideal anexar com durex ali, né, fazer aquela fita para juntar os documentos. Pode até servir de prova, mas o ideal é que a gente busque uma certidão de tempo perante o batalhão que você serviu, enfim, que venha o período certinho que você cumpriu. Alguns casos são 3 meses, outros 6 meses, outros 1 ano e outros até mais que isso.
Então ele pode ser crucial na análise de seu benefício. Desta forma, é importante também vocês saberem que dentro do CNIS não aparece. A não ser que você tenha seguido a carreira, né, ali dentro do Exército, aí poderia aparecer no CNIS, mas esse período curto de serviço militar obrigatório, ele geralmente não consta no CNIS, de forma direta, né, que o INSS já importa. Ou você pede para incluir, ou então pede lá no momento da sua aposentadoria para incluir dentro do CNIS. Uma outra questão que é importante relembrar é que o período de serviço militar, quando ele é concomitante, ou seja, é exercido ao mesmo tempo que outra atividade, aí você não pode somar o tempo de contribuição, porque você já vai ter o tempo suspenso ali do seu vínculo de emprego. Então vamos dizer que você começou a trabalhar em 1º de janeiro de 1970, serviu o exército em 71 e voltou para a empresa normalmente depois do período de serviço militar obrigatório e só parou de trabalhar em 72. Então, de 70 a 72, se já foi computado o tempo de contribuição de forma integral, esse período do exército, por mais que tenha sido exercido, ele não vai fazer diferença na contagem do tempo, porque o tempo conta uma vez só. A gente não pode somar 2 tempos, né, que foram exercidos ali concomitantes. O que pode ser somado são as remunerações de cada um. Mas o tempo de exército não tem remuneração e você também não tem remuneração da empresa. Então não teria remuneração nesse período. Isso é muito importante e precisa ser lembrado, porque muitas pessoas confundem e acham que atividades concomitantes o tempo pode ser somado. Não pode. É só o salário de 2 contribuições diferentes, né? Por exemplo, uma empresa e ao mesmo tempo um empregado. Aí você pode somar os salários dos 2, a sua remuneração dos 2, mas o tempo é um só, ele conta uma única vez. Então é importante, muitas vezes a gente fala com aquela calculadora que tem no site do INSS, ela não é de confiança. Por quê? Porque ela não traz essas informações que a gente precisa incluir depois com documentação nova, com um novo cálculo. Então é importante sim vocês terem cuidado com essas informações, saberem o que pode ser incluído e o que não pode, quando conta para carência, quando não conta. Se você quer receber esse benefício de forma administrativa sem precisar entrar com ação judicial, esse tempo do exército não vai contar para carência, só para tempo. Agora, se você precisa dele essencialmente, provavelmente você vai ter o seu benefício negado no INSS, depois vai precisar entrar com uma ação judicial e aí sim começar a receber a sua tão sonhada aposentadoria. Se você não sabia dessas informações, é importante você verificar se é possível fazer uma revisão. Pode ser que com esse tempo de exército melhore o seu fator previdenciário, você mude de regra de aposentadoria, então é possível fazer uma revisão. Relembrando que revisões, quando precisa incluir documentos novos, revisões de erros cometidos, existe o prazo decadencial, ou seja, tem 10 anos para pedir a revisão e precisa ser exercido antes de 10 anos e não depois. Muitas pessoas perguntam aqui e acham que realmente precisa esperar 10 anos para depois da entrada. Não, tem que ser antes. Antes você pode discutir tudo, depois fica mais difícil de pedir uma revisão. Alguns poucos casos é possível pedir, mas a maioria realmente decaiu. E esse prazo de 10 anos começa a contar do recebimento da parcela, da primeira vez que você recebeu, primeiro dia do mês seguinte, e não lá da data que você fez o pedido. Então pode ser que esteja dentro do prazo de fazer o seu pedido de revisão, combinado? Me conta nos comentários se você sabia dessa dica, se você já incluiu o tempo do exército no seu período de contribuição, se você conseguiu na justiça, se conseguiu no INSS, me conta pra gente conversar sobre isso, que é muito importante. Vejo vocês então nos próximos vídeos, até mais!